por todas as pessoas que sofrem no planeta. Deus, nosso Pai, na sua infinita bondade, possa cuidar de cada um conforme a sua necessidade. Ele envia os seus anjos de luz a cada lugar, a cada local. Ninguém fica desamparado. Eu costumo dizer assim: oro pelos irmãos que vivem nas ruas, que não tem ninguém por eles. Mas tem sim, a espiritualidade está sempre em sua volta. E os irmãos desencarnados que ficam perambulando pelas ruas, que encontrem o caminho da luz e volte para a casa do Pai. Pai de eterno amor e bondade, nossa, que a gente pede tanto para Ele. Não precisa pedir, é só agradecer, pensar no que quer e agradecer. Porque quanto mais a gente agradece, é como diz a Glaci, mais coisa boa acontece, e é verdade. As coisas vão acontecendo que você nem percebe. Eu vou pedir para cada um que já coloque o seu copinho de água para ser fluidificada. E neste momento eu passo a palavra à nossa querida Margot, para que ela possa fazer a leitura do nosso exórdio da noite de hoje. Seja bem-vinda, minha querida. Gratidão, querida. Boa noite a todos. Vamos, então, à leitura do nosso exórdio dessa noite, no livro Pão Nosso, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. A mensagem de hoje é a de número 101, e o título: Resiste à tentação. Está lá na carta de Tiago, no capítulo 1, versículo 12, essas palavras: Bem-aventurado o homem que sofre a tentação. Emmanuel nos traz: enquanto o nosso barco espiritual navega nas águas da inferioridade, não podemos aguardar isenção de ásperos conflitos interiores. Mormente, na esfera carnal, toda vez que empreendemos a melhoria da alma, utilizando os trabalhos e obstáculos do mundo, devemos esperar a multiplicação das dificuldades que se nos deparam em pleno caminho do conhecimento iluminativo. Contra o nosso anseio de claridade, temos milênios de sombras. Antepondo-se-nos a mais humilde aspiração de crescer no bem, vigoram os séculos em que nos comprazíamos no mal. E é por isso que, de permeio com as bênçãos do alto, sobram na senda dos discípulos as tentações de todos os matizes. Por vezes, o aprendiz acredita-se preparado a vencer os dragões da animalidade que lhe rondam as portas. Todavia, quando menos espera, eis que as sugestões degradantes o espreitam de novo, compelindo-o à porfiada batalha. Claro, portanto, que nem mesmo a sepultura nos exonera dos atritos com as trevas, cujas raízes se nos alastram na própria organização espiritual. Só a morte da imperfeição em nós livrar-nos-á delas. Haja, pois, tolerância construtiva em derredor da caminhada humana, porque as insinuações malignas nos cercarão de toda parte, enquanto nos demorarmos na realização parcial do bem. Somente alcançaremos libertação quando atingirmos plena luz. Entendendo a transcendência do assunto, o apóstolo proclama bem-aventurado aquele que sofre a tentação. Impossível, por agora, qualquer referência ao triunfo absoluto, porque vivemos ainda muito distante da condição angélica. Entretanto, bem-aventurados seremos se bem sofremos esse gênero de lutas, controlando os impulsos do sentimento menos aprimorado e aperfeiçoando-o pouco a pouco, à custa do esforço próprio,
a fim de que não nos entreguemos inermes às sugestões inferiores que procuram converter-nos em vivos instrumentos do mal. É com você, minha amiga Dora. Obrigada, querida. Neste momento, eu passo a palavra ao Gilson, para que ele possa fazer a nossa oração de abertura para o nosso Evangelho. Seja muito bem-vindo. Mais uma vez, boa noite a todos. Vamos só agradecer pelo dia de hoje, todo mundo com saúde, felicidade. E hoje vamos fazer a oração de São Francisco. Pedir ao Pai que o amanhã seja melhor do que hoje. Hoje eu vou fazer a oração de São Francisco. Senhor, fazei-me de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver o ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe e é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se nasce para a vida eterna. Assim seja. Pai amado, recebe esta humilde prece, transformando em bálsamo e consolador para todos nós, encarnados, desencarnados, amigos e inimigos, para que possamos ter o Evangelho na noite de hoje, com muita paz, muita perseverança e muita alegria no coração de todos nós. Que assim seja, eu passo a palavra, Dora. Muito obrigada, Gilson. Graças a Deus. E cada um não se esqueça do seu copinho de água para ser fluidificada, para tomar no final. Nesse momento, eu peço ao nosso Pai Universal, a nosso Mestre amado Jesus, nossa Mãe Maria de Nazaré, nosso mentor, Dr. Bezerra de Menezes, João Cecílio, e todas as suas legiões de trabalhadores da luz, a permissão para passar a palavra à nossa querida amiga Glaci para a leitura e explanação do nosso Evangelho da noite de hoje. Seja muito bem-vinda, querida. Boa noite a todos, aqueles a quem já dei, aqueles que ainda não tinham dado. Que a paz de Nosso Senhor adentre os corações de cada um que esteja aqui, aqueles que ainda estão chegando, aqueles que não poderão vir, e a todos os desencarnados. E então nós vamos dar continuidade ao capítulo 10, né, que é Bem-aventurados misericordiosos. Nós vamos ler o item 7 a 10, que diz... Eu vou me afastar para ver se pelo menos eu fico mais clara, né? Melhorou, não foi assim? Porque o negócio está sério aqui, viu? Acho que eu estou queimada mesmo. Diz assim, o sacrifício mais agradável a Deus. Aí aqui eu já dou um ponto. Qual o sacrifício mais agradável a Deus? Será que é a gente ter o conhecimento de suas passagens, de suas parábolas, de tudo que ele deixou, de tudo que ele nos ensinou? Será que é esse o sacrifício que ele quer da gente? É o maior dele? Com certeza que não. É simplesmente a caridade, o perdão, a reconciliação. Aqui nos lembra, eu gosto sempre de falar nela, que é o óvulo da viúva, o óvulo da viúva, o óvulo da viúva. Por quê? Porque ela não dá o resto, ela dá o que ela tem. Não significa bens materiais,
Mas Jesus diz que quando você até para orar, quando você até para fazer um pedido, quando você for fazer um Pai Nosso, não importa qual seja a prece, você tem que estar de bem com o próximo. Seja o próximo um familiar, seja um próximo colega de trabalho, seja um próximo alguém que talvez não falou com você ou você não falou com alguém e se considera já uma pessoa inimiga, mas que o maior sacrifício que nós fazemos a Deus é amar o próximo, é fazer o bem ao próximo. E então diz: se, pois, quando apresentardes vossa oferenda ao altar, vós lembrardes que o vosso irmão tem alguma coisa contra vós, deixai a vossa dádiva aí ao pé do altar e ide antes de vos reconciliar com o vosso irmão. E depois voltai para oferecer a vossa dádiva. Está lá em São Mateus 5, 23 a 24. E ainda diz mais: quando Jesus disse: ide vos reconciliar com o vosso irmão, antes de apresentar a vossa oferenda ao altar, ensina que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o do próprio ressentimento, que antes de se apresentar a Ele para ser perdoado, é preciso ter perdoado. Não adianta a gente também, parando aqui, a gente, Pai Nosso, a oração que Ele nos deixou, né? A oração que nos diz: perdoa-me como eu tenho que perdoar aquele que me tem ofendido. Eu estou fazendo isso? Aquele irmão que outrora falou mal de você, ou aquele irmão que outrora te puxou o tapete, aquele irmão que outrora foi outrora. Será que nós estamos perdoando? Será que nós estamos colocando ele em nossas preces? Será que nós estamos sendo agradável a Deus nesse momento? E diz: e que se cometeu injustiça contra um dos seus irmãos, é preciso a ter reparado. Só então a oferenda será agradável, porque virá de um coração puro de todo mau pensamento. Ele materializa este preceito. Jesus, os judeus, ofereciam sacrifícios materiais. Devia conformar suas palavras aos seus usos. O cristão não oferece dádivas materiais. Ele espiritualizou o sacrifício. Mas o preceito, com isso, não tem senão mais força. Oferece sua alma a Deus, e essa alma deve estar purificada. Entretanto, no templo do Senhor, deve deixar de lado de fora todo sentimento de ódio, de animosidade, todo mau pensamento contra o seu irmão. Só então sua prece. Eu estou lendo bem compassiva, até estou lembrando de Josi, né? Que amanhã é o dia dela. Até estou lembrando de Josi. Porque ela fala numa mansidão tão grande que eu admiro demais. Só o senhor Arlindo que dá umas cochiladinhas, mas aí, ó, de vista baixa aí, ó. Mas aí dá tudo certo. Aí diz assim: pelos anjos aos pés do Eterno. Eis o que ensina Jesus por estas palavras: deixai vossa oferenda ao pé do altar, e ide primeiro vos reconciliar com vosso irmão, se quereis ser agradáveis ao Senhor. Então, para a gente agradar ao Senhor, não é nós só termos o conhecimento e dele não fazermos nada na prática. Para agradar ao Senhor, é a gente ter o conhecimento e praticar ele, e não é só, não, como ele diz, Pedro disse: Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar? 7 vezes 7? Não, 70 vezes 7. Mas é 70 vezes 7 vezes, não é só hoje, não é só agora que ele perguntou, não é só nesse momento que eu estou falando, mas em
todos os momentos do nosso dia a dia. Isso é ensinado também fortemente quando passou a ser discípulo e divulgando o evangelho pelos 4 cantos do mundo, como eu costumo dizer que foi o apóstolo Paulo, o maior divulgador do evangelho. E ele focou, ele frisou isso aí, para que nós nos reconciliemos, nós nos reconciliamos, nós busquemos o próximo, porque o próximo somos nós no futuro, seja nessa encarnação ou seja em outra. Porque quantas e quantas existências nós já tivemos? De onde nós já viemos? Quantas inquisições? Quantas coisas nós já passamos? E simplesmente nós estamos ainda aqui. Por quê? Porque ainda não soubemos fazer, porque ainda não soubemos. Lembra daquela história daquele cidadão que eu gostava sempre de contar, nunca mais eu contei uma historinha, eu vou só relembrar ela rapidinho para não tomar muito tempo. Que ele saiu, ele veio, sempre vinha muito rico. E ele tinha aquela vontade de ajudar, então ele fazia. Mas ele fazia, tipo, como eu disse no início, não faça com o restante que te sobra, faça com o teu melhor. Faça e dê o teu melhor, não dê a tua sobra. E então ele foi e desencarnou. Chegou lá muito, a roupa muito alvinha, subiu na balancinha do anjo, disse, sobe aí na balança para a gente ver como é que está. Vamos dizer que ele era o contador divino. E, de repente, a balança nem mexia. E ele achava estranho, porque ele chegava lá tão alvo de anil, isso é muito antiga, anil, né? Mas tão alvo de anil que parecia mais azulado e não, nada mexia. De repente, foi indo e voltando, quantas e quantas vezes, até que ele aprendeu. Ele vinha com aquela intuição que ele precisava fazer, mas ele não entendia como fazer. Aí, então, um certo dia, ele veio, um certo tempo ele veio e abdicou de tudo que ele tinha. Veio rico novamente, veio todo afortunado. E abdicou de tudo que ele tinha e passou a mendigar. E, de repente, a família não aceitava, pelo fato de ele ter feito a doação, pelo fato de ele viver da forma que ele vivia, como um mendigo. Como fez o próprio apóstolo Paulo. Né? Quem não sabe dessa história? E então viver do que ele fazia para sobreviver, que ele era tecelano. E então, de repente, ele desencarnou, só que desencarnou sendo assassinado, caído dentro de uma lama, não teve o sepultamento como antes outrora tivera, e quando ele chegou lá todo sujo de sangue, de como é que se diz? De lama. Aí o anjo foi e disse, bora subir na balança, meu irmão. E ele foi e disse, quando eu vinha, chegar azul anil, de tão branquinho que era, eu não tive a honra da balança nem mexer. Imagina agora eu todo sujo de sangue, de lama. Aí o anjo sorriu, mas vamos tentar. Quando ele subiu, a balança topou. Por quê? Porque tudo que ele fez por amor e com amor para todos que ele via. Ele fez como São Francisco, que tudo que fazia era prazeroso. Gente, eu tive 2 lembranças aqui rapidinho, não, a gente disse que foi a gente, né? Eu fui intuída aqui em 2 lembranças rapidinhas, que como é misericórdia, né? E como é sacrifício a Deus. Eu tenho uma história, mas eu vou contar logo, é outra experiência minha, que
Essa semana eu comecei a participar, eu fui convidada, até me senti bem lisonjeada pelo convite, né? Que eu tinha vontade, porque devido a vários desdobramentos meus, e eu, quando, nos hospitais onde eu andava, eu fiz, aconteceu lá, eu via muitos doutores da alegria. Vocês sabem, né, como é. São os palhaços vestidos, pessoas vestidas de palhaços, animando aqueles que estão de coração partido, que estão sofrendo, gritando, a alma está gritando dentro de um hospital. E entra um palhaço com um sorriso, com a brincadeira, e ali ele sorri, nem que seja por fora, mas ele sorri, ali ele esquece, um minuto ele esquece a dor dele. E eu fiz parte disso aí. Eu me vesti de palhaça. Depois até ponho, eu vou pôr a foto no grupo para vocês verem. Foi muito edificante. Teve um momento que eu tive uma, como é que se chama? Uma emancipação, né? Que eu estava dentro do hospital e ao mesmo tempo eu estava numa colônia. Foi muito gostoso. Eu não tenho dimensão de dizer como foi gostoso. Mas outra história que eu tenho para contar rapidinho é que nós não podemos perder a confiança em Jesus. Jesus está do nosso lado o tempo todo. Não importa o que estamos fazendo naquele momento, ele está do lado, ele está. E Maria intercedendo por nós, porque ela não descansa também. E então, certo dia, um senhor, vou ver se eu consigo contar essa história. Certo dia, um senhor, ele todo dia colocava ele tinha a cadeira ao lado dele, e a filha dele muito preocupada, porque ele não deixava ninguém sentar na cadeira. Eu não sei se eu já contei essa história. Ele não deixava ninguém sentar na cadeira. E todo mundo vinha e tudo, às vezes ele não queria nem visita. Por quê? Porque ele dizia à filha que tinha um senhor que vinha visitá-lo todos os dias, sentava ali, conversava com ele, dava força a ele. Né? Então, ele não deixava ninguém sentar naquela cadeira. Quando ela viu que o pai já estava bem mal, estou resumindo a história, quando ela viu que o pai estava bem mal, aí então ela foi chamar o padre para fazer logo a extremoção, que chama, né? Fazer a extremoção, ou melhor, fazer para ele se confessar, é isso. Para ele se confessar. E o padre, então, chegou, quando foi puxando a cadeira para sentar, ele disse, não, já que ela chamou para fazer a confissão, eu posso até me confessar, mas nessa cadeira ninguém pode sentar. Aí o padre foi e disse, por quê? Aí ele foi contar a história, contou para o padre toda a história que ninguém queria ouvir, nem a quem ele contava como a filha não acreditava, que Jesus vinha ali para ter com ele todo dia. Toda hora que ele chamava, Jesus estava lá, sentadozinho na cadeira, colocava a cabecinha dele no colo, e acariciava, e ajeitava e tudo. Quando foi, já depois que o padre foi, né, fazer a confissão dele, quando, de repente, a filha entrou dentro do quarto, outro dia, quando a filha entrou dentro do quarto, ele estava já desencarnado, com a cabeça na cadeira. Aí ela foi contar para o padre a forma que ele estava e que ele precisava ir lá fazer a missa, né, dele, corpo presente. Aí o padre sorriu para ela e aí foi disse, ele agora descansou. E descansou nos braços de Jesus. Aí contou a história a ela. E não sei o porquê, mas eu lembrei dessa história. Por conta dos misericordiosos, nós temos que ser para com o próximo. Nós temos e sabemos que Jesus é misericordioso com cada um de nós, mesmo sabendo que ainda estamos em caminhos tortuosos, com pensamentos ainda errôneos, com pensamentos que não vêm a agradar. E então, vamos lá para a parte do argueiro, né, e a trave no olho, porque muitas vezes nós olhamos, muitas vezes falamos do próximo, mas, no entanto, nós estamos falando de nós mesmos. O que nós vemos no próximo
é o que nós temos. Ninguém vê nada em ninguém, porque eu não conheço a história de ninguém. Então, eu não posso contar. Eu estou aqui olhando para a Margot, que está muito entretida. Aí eu estou olhando para a Margot. Eu estou igual a Alce, viu? Mexendo com cada um. Aí, então, eu estou olhando aqui para a Margot. E, de repente, eu posso dizer que Margot está pensando, eu posso dizer que ela está adulterando, eu posso dizer que ela está fazendo isso ou aquilo. Não posso. Se eu falar, eu estou falando o que está dentro de mim, são coisas minhas. Ninguém conhece ninguém, nem o que se passa na mente de ninguém, nem o que se passa na cabeça de ninguém. Então, é a indulgência que Jesus quer de cada um de nós, que não caluniamos de ninguém. Por quê? Porque somos nós mesmos os caluniadores de nós mesmos. Nós representamos o outro, mas o que nós representamos está dentro de cada um de nós. Então, não apontamos o dedo para o outro, porque tem 5 apontados para a gente, não é assim que dizem? Então, vamos lá. Por que verdes um argueiro no olho do vosso irmão, vós que não vedes uma trave no vosso olho? Ou, como dizeis a vosso irmão, deixai-me tirar o argueiro do vosso olho, vós que tendes uma trave no vosso? Hipócritas, tirai primeiramente a trave do vosso olho, e então vereis como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Está lá em São Mateus 7, 3, 5. Um dos defeitos da humanidade é ver o mal de outro antes de ver o que está em nós. Eu já fiz até um resumo. Para se julgar a si mesmo, seria preciso poder se olhar no espelho, transportar-se de alguma sorte para fora de si e se considerar como uma outra pessoa, em se perguntando: o que pensaria eu se visse alguém fazendo o que eu faço? Imagine nós que nós fazemos o tempo todo alguma coisa ou coisa outra, e Jesus olhando para a gente. Nós não lembramos que estamos sendo vigiados. Nós não lembramos que não estamos sozinhos, apesar de que fisicamente não se encontra ninguém, mesmo sem câmara. Mas Jesus, toda a espiritualidade, e depende dos nossos pensamentos, que tipo de espiritualidade. Tem até uma frase que diz assim: veja o que tu fazes, que eu direi o que tu espiritualidade. Ela está nos vendo o tempo todo, até para um socorro fraterno, para uma reunião mediúnica, para alguma coisa desse tipo. Botei o ventilador para mim, gente, porque está quente. Aí, então, para uma reunião mediúnica, para um socorro fraterno, nós temos que ser quem nós somos. Não adianta fichinha, não adianta casquinha, não adianta a gente transparecer uma coisa que nós não somos, porque eles sabem. Certa vez, aconteceu, não vou dizer onde, nem quem, nem como, mas aconteceu que a pessoa foi atender, né, a um espírito que estava, o médium estava dando passividade, para muitos se incorporando, e, de repente, o espírito olhou e foi e disse, aí meteu a risada, e foi e disse: quem és tu? Tu não lembra do que tu fez ontem? Quer dizer, e a pessoa nesse dia, gente, ficou sem chão, sem segurança nenhuma, pediu socorro a outra pessoa para poder amparar aquele espírito, porque não estava preparado. Olha aí o que é que diz aqui. Porque nós julgamos o próximo tempo todo e nós estamos sendo julgados também. Isso acontece constantemente. Então, como é que eu vou dizer, Pai nosso que estás nos céus? Aí, quando eu termino o Pai Nosso, eu vou lá para a calçada e digo assim: olha, aquela fulaninha ali, não sei o quê, não sei o quê. O que é que eu fiz?
E aquele Pai Nosso que eu fiz lá dentro? Ou aquela oratória que eu fiz no Bezerra de Menezes, vamos dizer assim? Aquela oratória que eu fiz no centro qualquer que seja. E eu saio de lá, vou falar da vida de A, de B, de Cicrano e Fulano. Então diz, incontestavelmente, é o orgulho que leva o homem a dissimular seus próprios defeitos, tanto ao moral como ao físico. Esse defeito é essencialmente contrário à caridade, porque a verdadeira caridade ela é modesta, simples e indulgente. A caridade orgulhosa é contra o senso, uma vez que esses dois sentimentos se neutralizam um ao outro. Como que efeito, um homem bastante vão para crer na importância de sua personalidade e na sua supremacia de suas qualidades, pode ter, ao mesmo tempo, bastante abnegação para fazer ressaltar em outro bem o que poderia eclipsar em lugar do mal que poderia realçar. Se o orgulho é o pai de muitos vícios, é também a negação de muitas virtudes. Encontremos-lo no fundo e como móvel de quase todas as ações. Por isso, Jesus se dedicou a combatê-lo como principal obstáculo ao progresso. Então, o tempo todo é a gente buscar, né, fazer, tentar reverter a situação. Eu vou aqui abrir rapidinho, eu não vou ler muita coisa de Emmanuel, porque eu tenho uma mensagem do Dr. Bezerra que eu não ia pegar livro nenhum, de repente eu peguei o livro do Dr. Bezerra. Então diz aqui logo Mateus, busquemos fazer o melhor. A pergunta do mestre ainda agora é clara e oportuna. Aproveitemos o irmão da boa vontade na plantação do bem, olvidando nas nugas que lhe cercam a vida. Que seria de nós se Jesus não nos desculpasse os erros e as decepções de cada dia? Isso diz Emmanuel. Aí diz assim, será talvez de todos nós aquele que mais exige entendimento e ternura, de vez que, desajustado na intolerância, se mostra sempre desvalido de paz e necessitados de amor. Então, é nós buscando o tempo todo. Eu vou abrir aqui aleatoriamente, que eu não ia fazer isso, mas aconteceu. Do livro Respostas da Vida, diz assim, quando você houver beneficiado alguém, consolide a sua bondade com o silêncio sobre a dádiva que fez para que você não humilhe quem a recebe. Não se oponha contra quem fala pelo simples prazer da contradita. Preste uma informação sem presmimorar quem a solicita. Aí o tempo urge demais, né? Então, vamos aqui. O sacrifício, como também o argueiro, o sacrifício eu já falei, o argueiro, então, é tirar e melhorar as nossas próprias faltas. Por quê? Eu peguei de um outro livro que diz, Jesus nos ensinou que o homem não só recebe e experimenta a misericórdia de Deus, mas é também chamado a ter misericórdia para com os semelhantes. É o que nós temos que ter. Então, respeitar o tempo do outro, está lá em Eclesiastes 3:4. Ainda que esse tempo for de chorar, quando você quer rir, mesmo que esse tempo é o tempo de ver o outro se divertir, sendo que você está no fundo do poço, é você aceitar. Exaltai, pois, essa resposta de Jesus, como Pedro, aplicai a vós mesmo. Perdoai, usai de indulgência, sedes caridosos, generosos, pródigos, mesmo com vosso Pai. Muito amor. Dai, porque o Senhor vos restituirá. Eu lembrei de Doralice quando lembrou de mim também, quando eu sempre digo, quanto mais nós damos, mais nós recebemos. Perdoai, porque o Senhor vos perdoará. Abaixai-vos, porque o Senhor vos aliviará. Humilhai-vos, porque o Senhor vos fará sentar à direita. E tem muita coisa para me dizer, mas tem a mensagem do Dr. Bezerra.
Filhos da alma, sabemos das dores que muitos de vós experimentais. Ouvimos os vossos rogativos nos momentos de solidão, do abandono, da dor. Acercai-nos dos vossos sentimentos para acariciar-vos a alma e balbuciar-vos na acústica do coração. Tendes bom ânimo, avante. Nunca desistei, nunca desertes da luta do autoiluminação. Não vos permitais o desânimo nem o desespero. Cultivai a paciência. O tempo é o de Deus. A noite tenebrosa deste momento inunda-se de luz na madrugada que vai chegando. Confia em Deus e a Ele entregai os vossos problemas e desafios que não podeis solucionar. Deus é amor. Por isso que vos enviou os missionários da luz, seus anjos guardiões, através dos milênios para que conheceis os caminhos, e nos mandou Jesus para ser o seu próprio caminho. Tenha certeza de que nesta celeridade das horas, na relatividade do tempo que a desmarca, avançais no rumo da vida. Quando soe o momento do retorno ao grande lar, sereis recebidos pelos amores que vos anteciparam. Despertais, filhos, conforme os padrões de vossas consciências, porém com alegria, estuantes da vida, e respeitareis como apóstolo das gentes. Oh, morte, onde está a tua vitória? Onde está o teu galardão? Exaltai, pois, filhos da alma, cantando o vosso hino da imortalidade em homenagem à nova era, a era nova, como já começou, na qual todos nos encontramos colocados até o momento glorioso da instalação do reino dos céus no coração da terra. Muita paz, meus filhos, que o Senhor de bênção nos abençoe. São os votos do servidor humilde e paternal de sempre, Bezerra de Menezes. E então a gente diz: se eu pudesse conversar com a sua alma, eu diria, fique calma, isso logo vai passar. Eu daria um conselho, chore mesmo, e enquanto você chora, aproveita para orar. Porque quem chora para Deus é consolado e é bem-aventurado, e Ele não desampara. Ele mesmo enxugará as tuas lágrimas, então desabafa e deixa Ele te abraçar. Calma, calma, eu dedico esse refrão para tua alma. Calma, calma, eu dedico esse refrão para tua alma. Então, que a paz do Senhor Jesus, do nosso Mestre Jesus, do nosso Deus, do nosso Pai Celestial, que nos ampara, que nos cuida, que está sempre pertinho, cuidando como Pai amoroso, misericordioso que é. Continua a nos abraçar, continua a nos intuir, continua a nos ajudar. Não importa qual a aflição, não importa qual o problema, mas Ele sabe do coração, da necessidade e o merecimento de cada um. E Maria intercedendo por cada um de nós, abraçando a causa de cada um de nós, estejamos encarnados ou desencarnados, onde estejamos. Ampara aqueles corações que tanto te pedem, aqueles corações aflitos, aqueles corações que te pedem socorro, aqueles corações que estão nesse momento devolvendo a pátria espiritual, seus filhos, suas mães, seus netos, não importa quem sejam, mas estão devolvendo com dor no coração. Ampara aqueles que estão em guerras físicas, outros em guerras íntimas, nesse momento tentando, tirando a sua vida, achando que vão solucionar o problema,
Mas Jesus nos diz: eu sou a verdade, o caminho e a vida. Ninguém vai ao Pai sem não passar por mim. E Ele perdoa, e Ele ampara, e Ele nos dá misericórdia. A doutora Bezerra de Menezes, que sempre se faz presente em nossas vidas, socorre a todos como ainda és o socorrista dos enfermos, o médico dos enfermos. Com a tua equipe, chega naqueles corações tristes, naqueles corações amargurados, naqueles corações ansiosos ou ociosos, naqueles corações que estão sofrendo por depressão. Toda a egrégora de luz que aqui se fazem presente, derramando sobre todos nós paz, amor, indulgência para com o próximo, caridade, humildade, reconciliar-se para com todos, com muita paz no coração, com muita gratidão. Obrigada, Pai, por mais um evangelho. Obrigada, Pai, por mais um dia. Obrigada, Pai, pela respiração. Obrigada por todos nós estarmos reunidos. Muita paz e muita luz. Que assim seja. Graças a Deus. Nesse momento eu peço fazer uma varredura em cada lar. Se houver algum irmão necessitado de ajuda, que seja recolhido e levado a um hospital, a uma colônia espiritual ou a um lugar conforme a sua necessidade. E que todas as energias teletéricas sejam colhidas e transformadas em paz, em luz, em amor. Nesse momento, eu peço a Deus, a Jesus, Mãe Maria, Doutor Bezerra, João Cecílio, todos seus milhares de trabalhadores da luz a permissão para encerrarmos o nosso evangelho do nosso lar da noite de hoje. E até amanhã com o nosso evangelho. Que a paz, o amor e a luz de Jesus permaneça em cada lar. Boa noite para cada um de vocês. Boa noite, Boa até noite amanhã. Cheiro Boa grande noite, no até coração. amanhã. Boa Até noite. amanhã. Boa noite. Boa noite. Cheiro grande. Deus nos guarde. Boa noite, Que pessoal. assim seja. Que assim Boa noite. seja. Amanhã estaremos juntos. Um grande abraço a cada um. Tchau. Beijo grande no coração. Fiquem com Deus. Tchau. Começou nós três, terminou nós três. Um abraço de luz para cada uma. Beijo grande. Beijo grande. Tchau. Tchau.